Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir as atividades de raiz quadrada exata de números inteiros, tá? Número 1. Qual é o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de 25? Eu passei aquele vídeo para vocês de que tem várias formas, lá no caso tem 3, né? De encontrar o resultado da raiz, né? Nesse caso, como são números menores, a gente pode ir, né, pelo número ao quadrado. Ou seja, que número vezes ele mesmo que vai dar 25. A gente pode ir vendo todas as tabuadas, né? 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25. Então 5 vezes 5 é 25. Logo, a raiz quadrada de 25 é 5. Beleza? Então, qual é o número? No caso da letra A, é o 5. Na B, a gente já viu que 5 vezes 5 é 25. Então, a gente tem que achar agora um número vezes ele mesmo, que dê 64. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Então, 8 vezes 8, 64. Então, a raiz de 64 é 8. Agora, menos 81. A gente teria que arranjar um número que vezes ele mesmo dê menos 81. Porém, se eu tenho um resultado negativo, significa que os dois não têm o mesmo sinal. Então, não tem como ser o mesmo número, né? Não existe um número, vamos supor aqui é um número A ao quadrado, que seja igual a um número negativo. Porque todo número ao quadrado é positivo, né? Se eu tivesse um menos A, por exemplo, né? Seria menos A vezes menos A. Menos com menos, mais. Então, sempre vai ser positivo. Então, nesse caso aqui, a gente vai responder assim, ó. Não existe em Z. Esse Z é o Z lá dos números inteiros. Então, ou seja, esse resultado não existe nos números inteiros, tá? Letra D, 1. Óbvio, né? 1 vezes 1 é 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. 2. Entre os números raiz de 9, raiz de 25, raiz de 37, raiz de 64, raiz de 80, quais não são números inteiros? Então, vamos lá. 9. Raiz quadrada de 9 é 3, né? Porque 3 vezes 3 é 9. Do 25, a gente já descobriu ali que é 5. 37, vamos pensar lá. Tá. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. Então, 37 tá entre a raiz de 6 e de 7. Logo, aqui não é, ou seja, não pertence, ó, a gente pode usar esse símbolo aqui, não pertence aos inteiros, tá? 64, nós já vimos aqui que dá por 8. E 80 também não dá, por quê? Nós temos lá 8 vezes 8, que dá 64. Aí, nós temos 9 vezes 9, que dá 81. Ou seja, 80 está entre 8 e 9. Então, também não pertence aos inteiros. Logo, quais números não são inteiros? Resposta: os números raiz de 37 e raiz de 80. Beleza? Número 3. Determine o valor de. Então, agora temos que determinar o valor dessas raízes, né? 36. Não, nós temos que a raiz de 25 é 5. Então, que número vezes ele mesmo que vai dar 36? Se 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 6, 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Aqui, menos a raiz de 64. Raiz de 64 é 8, né? Que a gente já calculou na atividade anterior. Então, é 8, mas eu tenho esse menos que acompanha, então ele vem aqui junto, tá? Lembrando, esse menos está fora da raiz, então não tem problema nenhum. É diferente lá da letra C que o menos acompanhava, tá? Agora, 100.
Olha só, 2 zeros. Se nós fôssemos transformar isso aqui em potência, igual a gente aprendeu, né? A gente faria 10, ó, 1, 2 zeros, 1, 2 zeros, 10 ao quadrado. Então, raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100, tá? Letra D, menos a raiz de 49. Raiz de 49, a gente sabe que é 7, por quê? 7 vezes 7 é 49, então, menos 7 nesse caso, porque tem um menos acompanhando aqui ao lado, tá? E 400. Nós podemos usar qualquer uma das formas que vocês viram no vídeo, tá? Aqui nós podemos pensar que A termina com 0, porque eu tenho 0 e 0, então é um número, né, que tem 0 e 0, para o resultado ser 0 aqui. E 4 só pode ser o quê? 2 vezes 2, que dá 400 aqui, nesse caso, 20 vezes 20, tá? A gente pode pôr estimativa, né? Ou como que a gente poderia ter feito isso aqui também, ó. A gente tem aqui o 400. A gente pode fatorar isso aqui. Dá por 2, que dá 200. Que dá por 2, que dá 100. Que dá por 2, que dá 50. Dá por 2, que dá 25. Que dá por 5, que dá 5. Que dá por 5, que dá 1. Eu vou agrupar isso aqui de 2 em 2, ó. Então, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2 ao quadrado. Vezes 2 ao quadrado. Vezes 5 ao quadrado. Quando a gente simplifica a raiz, a gente corta todas as potências que são 2, tá? Se for outro número aqui, a gente não pode simplesmente cortar desse jeito. Aí, eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20, tá? Então, a gente pode tentar encontrar uma resposta ou já fatora o número que já vai chegar na resposta de uma vez só, tá? E F, 900. A gente pode usar a mesma lógica da outra atividade ali. Ah, eu tenho 2 zeros, então, obviamente, vai terminar aqui 0, 0. Que número vezes ele mesmo que dá 9? 3. A gente pode usar essa estratégia de cálculo mental, tá, gente? 3 vezes 3, 9. 900, então, é 30. Ou pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, fatora o número, que vai chegar nesse resultado também, tá? G, menos 2.500. Aqui a gente pode usar a mesma lógica que foi usada aqui na E e na F, tá? Se é 2 zeros, eu vou ter um 0 aqui e um 0 aqui. Multiplica. Que número vezes ele mesmo que vai dar 25? Nós já vimos que a raiz de 25 é 5, então, 5 vezes 5, 25. Então, é 50. Põe o menos, ou fatora todo o número bem bonitinho aqui, que vai chegar nessa resposta, tá? Aqui, 144, ele não tem os zeros, então não facilita pra gente fazer dessa forma aqui, tá? Aqui que a gente pode fazer? Fatorar esse número, né? 144. Dá por 2. Olha lá, 144 divididos por 2. Agora, 72 divididos por 2. 36 divididos por 2. 18 divididos por 2. 9, agora a gente divide por 3, né? Agora, grupo de 2 em 2. Então, a gente tem que 144 é 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Quando eu coloco a raiz aqui, eu vou simplificando os quadrados com a minha raiz, tá? O que sobra? 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3, 12. Tá? Então, a raiz de 144 é 12. Agora, a número 4 diz assim: existe algum número inteiro que represente raiz quadrada de menos 25? Justifique, tá? Então, nesse caso, o que a gente pode dizer? Que não existe um número inteiro que seja seja esse número, né? Que seja a raiz quadrada de menos 25, tá? Que represente isso aqui. Então, a gente coloca assim, não, pois não existe
em z, ou seja, nos inteiros, raiz negativa, tá? Então, não existe nos inteiros raiz negativa.